Oi, amigos do Projeto Saber e Mudar, tudo bem com vocês? Estamos aqui no segundo vídeo da nova série Luzes de Kardec, estudando trechos das obras de Allan Kardec. No site do Projeto Saber e Mudar temos farto material de estudo das obras de Allan Kardec e também de outros autores espíritas importantes e até mesmo de autores não espíritas para as nossas reflexões, pois que tudo nos serve para a busca da verdade e o entendimento das leis válidas para todas as criaturas, pois que são universais. O desenvolvimento do nosso pensamento, da nossa razão e da nossa análise e assimilação das verdades espirituais. Como no vídeo anterior e também nos seguintes, nós vamos ler 3 trechos de 3 obras diferentes de Kardec para analisarmos assuntos e trechos, tópicos importantes sobre temáticas diferentes e que mostram a agudeza do pensamento, da razão de Allan Kardec, que é a base fundamental de toda a doutrina espírita que deve ser estudada primeiro e continuamente por todos nós que pretendemos um aprofundamento progressivo das realidades espirituais. Veja aí o trecho que está dentro do projeto Saber e Mudar. Este trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, esta edição da Petit Editora. Existem diversas outras editoras que também publicaram a mesma obra. Diz Allan Kardec: de todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade da consciência. Amaldiçoar aqueles que não pensam como nós é reclamar essa liberdade só para si e recusá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, o da caridade e do amor ao próximo. Persegui-los por causa de sua crença é atentar contra o direito mais sagrado que todo homem tem de acreditar no que lhe convém e de adorar a Deus como ele o entenda. Obrigá-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que nos apegamos mais à exterioridade do que à essência, às aparências mais do que à convicção. Impor uma crença a alguém nunca deu a fé. Ela pode apenas fazer fingidos falsos crentes. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é segura de si mesma, convence e não persegue, porque não tem necessidade disso. Veja o princípio da fraternidade profunda expresso por Allan Kardec, pelos ensinamentos da doutrina espírita. A liberdade de consciência, a liberdade de pensamento, o respeito às diferenças, o respeito às ideias diferentes em termos religiosos, em termos políticos, né? Nessa nossa época que estamos vivenciando tantas discussões políticas e tantas guerras políticas, não é? Então, o entendimento correto da doutrina espírita vem proporcionar a verdadeira fraternidade em suas raízes profundas, não é? Algumas pessoas dizem que a religião leva à guerra, leva ao separativismo, leva à intolerância, quando na verdade o sentido profundo da palavra religião jamais nos leva a esses caminhos, né? O que existe é a deturpação do sentido profundo da religião, né? Pelos homens falíveis, interesseiros e às vezes nem sempre sinceramente predispostos ao descobrimento da verdade e à aplicação do amor, independente das barreiras de ordem ideológica. Outro trecho agora do Livro dos Espíritos. Pergunta de Allan Kardec, resposta dos espíritos superiores. Há pessoas que fazem o bem de maneira espontânea, sem precisar vencer nenhum sentimento contrário. Tem tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam? As que não têm de lutar é porque nelas o progresso está realizado. Lutaram antes e venceram. Para estas, os bons sentimentos não custam nenhum esforço e suas ações parecem todas naturais. Para elas, o bem tornou-se um hábito. Deve-se honrá-las como a velhos guerreiros que conquistaram respeito. Como ainda estáis bem longe da perfeição, esses exemplos espantam pelo contraste e são mais admirados por serem raros. Mas sabei que, nos mundos mais avançados, o que aqui é exceção, lá é a regra.
O sentimento do bem é espontâneo por toda parte, porque são habitados só por bons espíritos, e uma única má intenção seria para eles uma exceção monstruosa. Por isso, nesses mundos, os homens são felizes, e assim será na Terra, quando a humanidade se transformar, compreender e praticar a caridade em seu verdadeiro sentido. Vemos que aqui o entendimento da reencarnação é fundamental para compreender o processo evolutivo. Não é? Se há mundos evoluídos é porque existem espíritos lá reencarnados que atingiram essa condição justamente pela experiência, pela vivência ao longo de várias encarnações, o que torna a justiça divina raciocinável e compreensível. Não é? Sem a reencarnação não há tempo e não há processo educativo suficiente para atingir as virtudes maiores progressivamente. Por isso que este trecho é importante e muito claro para quem já tem uma certa noção do conhecimento espírita, mas que não dispensa, claro, sem dúvida, o correto entendimento da doutrina a partir do estudo assíduo e completo das obras de Allan Kardec. Por falar em completo, o próximo trecho que vamos ler, o terceiro e último de hoje, é desta série aqui, a Revista Espírita de Allan Kardec. 12 volumes, né, que muitos espíritas não estudam por preguiça, esta é que é a verdade, por preguiça, acomodação mental, não é? E, portanto, deixam de conhecer e aprofundar este verdadeiro tesouro que Allan Kardec produziu sozinho, com muito esforço, com muita atenção e cuidado, com uma fineza, uma agudeza intelectual admirável e poucas vezes vista na história da humanidade. Não deixe de estudar a Revista Espírita. Vamos ler um trecho aqui, que é da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, do ano 3, 1860, número 1, janeiro de 1860. Veja bem. Dissemos que as ideias espíritas estão em franco progresso. Com efeito, desde algum tempo ganharam imenso terreno. Dir-se-ia que estão no ar, não certamente em razão do barulho da grande e da pequena imprensa. Se elas progridem, apesar e contra tudo, não obstante a má vontade encontrada em certas regiões, é porque possuem vitalidade suficiente para se bastarem a si mesmas. Quem se der ao trabalho de aprofundar a questão do espiritismo, nele encontra uma satisfação moral tão grande, a solução de tantos problemas que inutilmente havia pedido às teorias vulgares, o futuro se desdobra à sua frente de maneira tão clara, tão precisa e tão lógica, que a si mesmo confessa a impossibilidade de as coisas realmente não se passarem assim. Já que um sentimento íntimo lhe dizia que assim deveria ser, é de causar admiração que não as tenha compreendido mais cedo. Desenvolvida, a ciência espírita nada mais faz que formular, tirar do nevoeiro ideias já existentes em seu foro íntimo. Daí por diante o futuro se apresenta com objetivo claro, preciso, perfeitamente definido. Já não marcha ao sabor das ondas, vê o seu caminho. Não é mais esse futuro de felicidade ou de desgraça que a razão não podia compreender e que por isso mesmo repelia. É um futuro racional, consequência das próprias leis da natureza, capaz de suportar o exame mais severo. Eis porque é feliz e como que aliviado de um imenso peso, o da incerteza, porquanto a incerteza é um tormento. Malgrado seu, o homem sonda as profundezas do futuro e não pode deixar de vê-lo eterno. Compara-o à brevidade e à fragilidade da existência terrestre. Se o futuro não lhe oferece nenhuma certeza, ele se atordoa, concentra-se no presente e, para o tornar mais suportável, entrega-se a todos os excessos. É em vão que a consciência lhe fala do bem e do mal. Diz a si mesmo, o bem é aquilo que me faz feliz. De fato, que motivo teria para ver o bem em outra parte? Por que suportar privações? Quer ser feliz e para ser feliz quer gozar o que os outros possuem, quer ouro, muito ouro. A ele se apega como a sua vida, porque o ouro é o veículo de todos os prazeres materiais. Que lhe importa o bem-estar do semelhante? O seu antes de tudo. Quer satisfazer-se no presente, por não saber se o poderá mais tarde, no futuro em que não acredita. Torna-se assim ávido, invejoso, egoísta, e com todos esses prazeres não é feliz, porque o presente lhe parece muito curto. Com a certeza do futuro, tudo para ele muda de aspecto. O presente é apenas efêmero e o vê passar sem lamentar-se.
É menos apegado aos prazeres terrenos porque só lhe trazem uma sensação passageira, fugidia, que deixa vazio o coração. Aspira a uma felicidade mais duradoura e, consequentemente, mais real. E onde poderá encontrá-la, senão no futuro? Mostrando-lhe, provando-lhe esse futuro, o Espiritismo liberta do suplício da incerteza e isso o torna feliz. Ora, aquilo que traz felicidade sempre encontra partidários. Sem mais comentários por hoje. Obrigado por sua companhia, amigo, amiga, e estaremos de volta na próxima semana com mais um vídeo da série Luzes de Kardec. Um beijo e até lá.